Presidente Josué Neto faz balanço das atividades parlamentares durante o mês de março. A Assembleia aprova alterações no pequeno expediente do Poder Legislativo. Deputados repercutem o embate entre o prefeito de Manaus e desembargadores do TRE. Com o lema Eu Vim para Servir, sessão especial debate sobre a campanha da fraternidade. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. O presidente do Legislativo Estadual, Josué Neto, fez um balanço das atividades parlamentares durante o mês de março. O deputado afirmou que a casa tem sido exemplo na abertura do debate democrático. As atividades da Assembleia Legislativa superaram as expectativas de produtividade no mês de março. A afirmativa foi do presidente da Casa, deputado Josué Neto, em discurso na sessão plenária desta terça-feira. Eu não lembro, deputado Carlos Alberto, da Assembleia Legislativa ter tido um mês de março tão produtivo quanto nós tivemos esse ano. Independente do número de sessões, e inclusive hoje nós estamos completando uma sessão a mais, não só o número de sessões, mas também com a relação da produtividade dentro do parlamento. Além do debate da reforma administrativa que tramitou na ALEAN no início do mês, também foram realizadas reuniões com as comissões da Casa e secretários estaduais envolvidos com a matéria. Josué Neto citou também a adequação do orçamento 2015 e ainda mencionou a votação de matérias com respostas à sociedade. Votação de matérias importantes, dando a resposta à sociedade, conversando e atendendo às sugestões da imprensa e agradecendo também, claro, a participação dos assessores desta casa. O presidente acredita que a Assembleia tem dado exemplo de debate democrático. E com o objetivo de dinamizar os trabalhos durante as sessões plenárias, os deputados aprovaram nesta terça-feira alterações no pequeno expediente do Poder Legislativo. O projeto de resolução legislativa de autoria do deputado pelo PMDB Vicente Lopes, aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes, faz 3 alterações no regimento interno da Assembleia Legislativa, todos relacionados principalmente ao pequeno expediente das sessões plenárias. A primeira delas diz respeito ao comunicado de liderança, que a partir de agora não poderá mais ser feito durante o pequeno expediente e nem na ordem do dia. Também não serão admitidos apartes no pequeno expediente. A questão de ordem que pode ser feita por todos os parlamentares, quando surge alguma dúvida sobre o regimento interno, também deixará de existir no pequeno expediente. A promulgação. Resolução Legislativa número 587, de 31 de março de 2015. Altera a Resolução Legislativa número 469, de 19 de março de 2010, Regimento Interno. Promulgada. Por já ter sido promulgada, a resolução precisa apenas de publicação para passar a valer. Os deputados repercutiram hoje o embate entre o prefeito de Manaus e desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. Arthur Neto considera que os magistrados não são julgadores isentos nos processos que envolvem o governador José Mello. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, em texto postado na página pessoal dele no Facebook, levanta suspeitas sobre a isenção da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes, do corregedor e vice-presidente do TRE, desembargador João Mauro Bessa, e do juiz Délcio Luiz Santos, da cota da OAB na Corte Eleitoral, no julgamento de processos contra o governador José Mello. De acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, a presidente da Corte, desembargadora Socorro Guedes, sofre com um clima de insegurança que se instala na sociedade, questionando a seriedade do julgamento de processos eleitorais contra o governador José Mello. Sobre o desembargador Mauro Bessa, Arthur acredita a existência de boatos, dando conta que o magistrado já possui voto pronto contrário ao governador. Por fim, o prefeito critica o juiz Délcio Santos, lembrando que o mesmo foi advogado por 15 anos de Eduardo Braga e, por isso, não seria um julgador isento. O assunto foi levado ao plenário Rui Araújo pelo deputado Vanderlei Dallas, do PMDB.
O parlamentar sugeriu uma nota de desagravo em solidariedade aos desembargadores criticados pelo prefeito Arthur Neto. Eu vou fazer a nota de desagravo a esses 3 magistrados e gostaria que os meus pares, que os deputados dessa casa, assinassem junto comigo, por se tratarem de uma mulher honrada, a doutora Socorro Guedes, e 2 homens honrados, doutor Mauro Bessa e Delcio Santos. O deputado Vicente Lopes, do PMDB, parabenizou a iniciativa. Porém, a proposta de desagravo não foi bem recebida pelos demais parlamentares presentes no plenário. Infelizmente, a sua moção de desagravo ela já nasce muito prejudicada, porque o senhor inclui uma pessoa que não merece desagravo algum, que já deveria ter se declarado sob suspeição no processo de Coari, que foi advogado do senhor Eduardo Braga em muitos processos e deveria também se declarar suspeito no processo e que envolve essa lide entre Eduardo Braga e Melo. Vossa Excelência está cometendo um erro, talvez de boa-fé, porque concordo com Vossa Excelência que nós temos que respeitar, que nós temos que ter maior cuidado, e eu tenho maior cuidado no trato com os desembargadores, tenho o maior apreço, o maior respeito pela desembargadora Socorro. Eu acho que esse mal entendido pode ser desfeito, mas o doutor Delcio, me desculpem, não merece nenhuma nota de desagravo. Se Vossa Excelência apresentar esse desagravo, vai ser flagrosamente derrotado. E eu já me posiciono antecipadamente. Eu voto contra. Voto contra. Mas eu quero que não esqueçam que o Arthur pode ter todos os defeitos do mundo, mas o Arthur enfrenta de frente. Todo mundo sabe da sua história. Todo mundo sabe que ele é um guerreiro, que ele é um batalhador, que ele é um político que responde pelos seus atos. Então, eu quero aqui, na verdade, fazer um desagravo ao Arthur, mas um desagravo verbal. Não sou aliado dele, sou apenas uma pessoa que o admira e respeita pela sua história e pela sua trajetória. O deputado Bosco Saraiva, do PSDB, também se manifestou contra a proposta de Vanderlei Dallas. Já Serafim Correia, do PSB, destacou a importância do judiciário agir com celeridade para evitar que este tipo de discussão provoque uma crise entre os poderes. O deputado Sabá Reis apresentou requerimento convidando um representante da empresa Lag Engenharia para prestar esclarecimentos na Assembleia. Investimentos do governo do estado junto à empresa foram questionados por alguns parlamentares. O deputado pelo PR, Sabá Reis, vice-líder do governo do estado na Assembleia Legislativa, subiu à tribuna na sessão plenária desta terça-feira para anunciar que vai convidar José Lag, da empresa Lag Engenharia, para responder questionamentos dos deputados. Ele trabalhou no governo do Amazonas, nas gestões do Amazonino, do Eduardo, do Omar, do Melo. Agora, só quase para o Melo fazer pagamento de contas herdadas. Mas no governo do Eduardo, foi aonde a empresa do Lag mais trabalhou. Só para você ter uma ideia, o Prosamin, Avenida das Flores, Conjunto Cidadão. E aí tem deputados aqui ligados ao Eduardo com outra intenção, tentando causar algum desconforto no governo, querendo atribuir ao governo do Melo os pagamentos feitos à empresa do Lag. O requerimento de Sabá Reis foi depois que os deputados PMDBistas Vanderlei Dallas e Vicente Lopes questionaram contratos da Lag Engenharia com o governo do estado, na sessão da última segunda-feira. O líder do PMDB, Vicente Lopes, também solicitou informações da Secretaria de Estado de Infraestrutura. As informações são quais os projetos, o valor dos respectivos projetos e quais deles foram executados. E a razão pela qual se solicitou é exatamente o fato de identificarmos, através do portal da transparência do governo do estado, portanto, informação oficial do estado, de que apenas uma empresa teve mais de 200 milhões em projetos nos últimos 4 anos. E o que, na verdade, a gente quer saber é exatamente quais são esses projetos, o valor de cada um deles, tá certo? E quais foram executados. A visita de José Lag para fazer esclarecimentos aos parlamentares deve ser agendada para a semana que vem. E a saúde foi amplamente discutida na Assembleia Legislativa pelos parlamentares. O deputado José Ricardo denunciou a demora na marcação de consultas e exames no Hospital Adriano Jorge.
O deputado pelo Partido dos Trabalhadores, José Ricardo, anunciou que esteve pela segunda vez na Fundação Hospital Adriano Jorge. O parlamentar conversou com a população e recebeu denúncias. A principal reclamação foi a demora na marcação de consultas e exames. Se percebe uma grande demora para conseguir marcar consulta com médicos especialistas, uma certa demora também, em alguns casos muito longo, para a realização de exames e, posteriormente, de tratamentos, cirurgias, outras formas de tratamento. As pessoas reclamam que, às vezes, é até marcado e depois é desmarcado por falta de material, falta de médico. O parlamentar afirmou que as denúncias serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde. Uma conversa com a direção da Fundação Adriano Jorge será agendada para os próximos dias, para saber das melhorias no atendimento à população. E o Hospital Adriano Jorge informou que trabalha de forma sistemática para assegurar aos usuários um atendimento alinhado com a política de humanização preconizada pelo SUS. O Amazonas é o segundo com maior número de beneficiários do programa Bolsa Família do governo federal. São aproximadamente 20 milhões de reais para o estado, uma média de R$ 156 por pessoa. Em tempos de crise, o deputado petista José Ricardo apontou a importância do programa para tirar as famílias de situação de extrema pobreza. No Parlamento Estadual, repercutiram os números do Bolsa Família no Amazonas, que só perde para o Acre na quantidade de beneficiários. Mesmo com a economia impulsionada pelo polo industrial, que abarca grande parte das vagas ocupadas no mercado de trabalho, o Estado mostra que ainda há muitas famílias na linha de pobreza. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, só em Manaus, 128.183 famílias recebem um benefício no valor médio de R$ 156 cada uma, um total de R$ 20.030.024 por mês. Só no mês de março foram repassados aproximadamente 73 milhões de reais a mais de 360 mil famílias em todo o Amazonas. São famílias pobres ou extremamente pobres, de acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Ainda de acordo com dados do governo, o Bolsa Família deve complementar a renda de mais de 14 milhões de pessoas em todo o país. Mesmo em tempos de crise financeira, a destinação de verbas pelo governo para o programa social é defendido pelo deputado José Ricardo, do PT. Nas avaliações feitas pelo Bolsa Família, de que também está tendo resultados extremamente positivos. Nós temos aí, inclusive na área da educação, alguns indicadores que mostram que famílias que têm o Bolsa Família, os filhos têm uma perseverança maior na escola, por isso o Bolsa Família é fundamental para atender essas situações. Podem ser selecionadas para participar do programa as famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 77. O cadastro é feito pelas prefeituras de cada cidade, que também deve orientar estas famílias. Encerra off. E você vai ver no próximo bloco. Corregedor da Assembleia Legislativa de Roraima vem a Aleã conhecer a estrutura administrativa adotada no Amazonas. E com o lema Eu Vim para Servir, sessão especial debate sobre a campanha da fraternidade. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O corregedor da Assembleia Legislativa de Roraima esteve hoje na Aleã para conhecer a estrutura administrativa adotada no Legislativo Amazonense. O parlamentar foi recebido pelo corregedor e ouvidor, deputado Ricardo Nicolau. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, a função de ouvidoria e de corregedoria são concentradas em uma só estrutura. Dirigida pelo deputado Ricardo Nicolau, o órgão é utilizado tanto para apurar as condutas internas da Casa, quanto para receber as denúncias da população. Em outros legislativos estaduais do Brasil, essas funções são encontradas em estruturas separadas. É o caso da Assembleia Legislativa de Roraima. O corregedor do parlamento roraimense, deputado Massami Eda, do PMDB, veio ao Amazonas acompanhado de uma equipe de assessores para aprender mais sobre a estrutura unificada. Diferentemente
da Corregedoria do Estado de Roraima. Por exemplo, lá nós temos a Corregedoria, a Ouvidoria e a Comissão de Ética, que ela é paralela a isso. E aí estamos tentando aqui, passando aqui os conhecimentos para que nós possamos realmente fazer aqui uma unificação e que surja realmente aqui um trabalho em conjunto nas 3 linhas. Para o deputado Ricardo Nicolau, a troca de experiências é fundamental para melhorar o funcionamento do parlamento. É sempre importante você buscar as experiências, né? Experiências de outros estados e poder também dizer um pouco do nosso trabalho, o trabalho da Corregedoria, o trabalho da Ouvidoria, as ações da Assembleia, a estrutura que a Assembleia dispõe para que sirva de exemplo. Qualquer cidadão pode procurar a Ouvidoria e Corregedoria da ALEAN para realizar denúncias, críticas ou sugestões. Através do número 0800 721 0313 é possível entrar em contato através de uma ligação gratuita de telefone fixo, das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. As informações serão encaminhadas aos órgãos competentes ou resolvidas no âmbito da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa deve conceder homenagem aos órgãos que trabalham na instalação do projeto Amazônia Conectada, com o objetivo de levar internet banda larga a municípios do interior do estado. A iniciativa é do deputado Bi Garcia. Durante sessão plenária, o deputado Bi Garcia apresentou pedido de moção de aplauso ao Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro e à Diretoria-Geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa por conta do trabalho realizado junto ao governo do estado no projeto Amazônia Conectado, que consiste na instalação de cabos de fibra ótica nos rios Madeira, Solimões, Purus, Juruá e Negro, no intuito de levar a internet de alta velocidade aos municípios do interior. De acordo com Bi Garcia, o custo da iniciativa está estimado em R$1 bilhão e a previsão de término é para 2017. Na ocasião, o parlamentar destacou que a tecnologia banda larga irá beneficiar principalmente a área da educação. É um projeto inovador que, sem dúvida nenhuma, vai levar a tecnologia moderna da internet banda larga, com aproximadamente 100 gigabytes, e isso vai, com certeza, influenciar muito o desenvolvimento da região. Será usado bastante no que se refere à questão da melhoria da educação, da própria saúde, né, dos investimentos que acontecem no interior do Amazonas, que são os carentes de internet de qualidade. O deputado disse ainda que audiências públicas já estão no cronograma de atividades da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALEAN para discutir as melhorias e os investimentos aplicados no setor. A deputada Alessandra Campelo usou a tribuna para falar do convênio entre a Prefeitura de Manacapuru e a Secretaria de Estado de Produção Rural para a construção de tanques de piscicultura. O projeto foi questionado por colegas parlamentares. Segundo a parlamentar, o convênio de 13 de 2014 entre o governo do estado e o município de Manacapuru, no valor de R$3,5 milhões para a construção de 100 hectares de lâminas d'água, está em pleno andamento. Além disso, ela esclareceu que o tanque que foi dito estar próximo a um cemitério teve todas as licenças concedidas pelo governo do estado, inclusive do IPAAM. Diferente do que foi dito aqui na Assembleia na semana passada, eu estive em Manacapuru, verifiquei in loco e a informação que foi dada aqui não condiz com a verdade. Os tanques estão em construção, normalmente, né, uma medição está sendo apresentada à Secretaria e o convênio está em andamento. Claro que nesse período de chuva você tem uma dificuldade maior de cavar, né, você tem que selar o fundo do tanque, enfim, dos tanques que estão sendo lá escavados, e tem dificuldades técnicas por conta do clima, de chuva, cheias dos rios, etc. Mas, no geral, a obra está andando normalmente. E um detalhe, ela toda tem licença do IPAAM vigente. Então, assim, o próprio governo do estado foi quem disse que aquelas obras poderiam ser feitas naqueles locais quando deu uma licença. A denúncia foi feita pelo deputado Orlando Cidade no último dia 25. Segundo ele, houve um atraso e uma má execução do convênio. Em uma visita à cidade, o deputado constatou que até agora apenas 13 hectares de lâminas d'água foram entregues e 70% dos tanques estão com vazamentos, além da baixa densidade de água, o que é inadequado à criação de peixes. Orlando Cidade denunciou ainda que houve um piscicultor contemplado com tanques a 2 metros do muro do cemitério da cidade, o que deverá criar problemas futuros, gerando uma representação no Tribunal de Contas do Estado.
na Secretaria Estadual da Produção Rural e nos demais órgãos estaduais competentes. Os parlamentares destacaram hoje o programa Banco do Povo do Governo do Estado para a oferta de créditos aos pequenos negócios no interior do Estado. Manicoré recebeu na última segunda-feira, dia 30 de março, o Programa Estadual de Microcrédito Banco do Povo. O município é o primeiro a contar com a política desenvolvida pelo governo do estado, que visa incentivar a geração de renda no interior por meio de melhores condições de financiamento. A linha de crédito tem juros abaixo da média praticada no mercado, incluindo isenção de IOF. Em Manicoré, o governador José Melo destacou a importância do programa para o desenvolvimento das famílias amazonenses. Essa burocracia reduz muito, os juros são bem baixinhos, 3% ao ano, e com isso as pessoas que têm sonhos e que não realizam esses sonhos porque não têm acesso ao crédito, elas agora vão ter e com certeza vão melhorar a sua vida. Portanto, aí é uma vantagem que eu imagino fundamental. Acho que agora nosso pequeno produtor rural, aquele que sonha em montar um pequeno escritório, aquela moça que faz unha atendendo nas casas, agora ela vai poder ter recursos para montar na sua própria casa. Enfim, o Banco do Povo foi feito para essas pessoas. Ao todo, são 68 milhões de reais oferecidos pelo Executivo. Deste montante, o governo espera que 48 milhões sejam alocados no interior do estado. O valor dos empréstimos varia entre R$ 500 até R$ 15 mil. Técnicos da AFEAM avaliarão as necessidades de investimento levantadas no plano de gestão. O financiamento pode ser dividido em até 48 parcelas mensais, com crédito sem burocracia. A iniciativa do governo do estado repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Davi Almeida destacou o caráter popular do Banco do Povo. O pipoqueiro, o picolezeiro, a pequena cabeleireira, a manicure, um fotógrafo, pessoas que precisam de uma oportunidade, precisam de um recurso para poder tocar o seu negócio, viver a sua vida, sustentar a sua família de uma maneira digna, e o governo do estado sensibilizado com esse tipo de atividade que gera centenas de empregos, milhares de empregos no estado do Amazonas, iniciou ontem, por Manicoré, esse trabalho do Banco do Povo. Já o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, lembrou que o programa nasceu das propostas de campanha do governador José Melo. O programa Banco do Povo é um programa que foi idealizado durante as eleições de 2014 e que o governador Melo está colocando em prática após ter apresentado à população à época da eleição. Esse programa vai beneficiar as pessoas que mais precisam, deputado Adilto Afonso, as pessoas mais necessitadas. O deputado Doutor Gomes também parabenizou o programa do governo do estado. A principal fonte de renda da população de Manicoré provém, em parte, da produção agrícola, principalmente do cultivo da banana e da melancia. Deputado Platini Soares destaca a aprovação na Câmara do projeto de lei que torna hediondo o crime contra profissionais da segurança pública. E a Escola do Legislativo da Aleã vai iniciar o ano letivo com a palestra do ex-ministro Bernardo Cabral. Veja no resumo de notícias. Durante sessão plenária, o deputado Bi Garcia falou dos 28 anos da morte de Arthur Virgílio Filho. Segundo o deputado, Arthur foi um dos parlamentares de maior destaque no Congresso Nacional e deixou um legado para a população do Amazonas. Combateu a ditadura militar, o regime de exceção, e cassado em 1969, passou 10 anos proibido de exercer seus direitos políticos, mas ele tem uma história muito importante para o estado do Amazonas, que foi realmente fundar, num projeto de lei, fundou a Universidade Federal do Amazonas. Portanto, a nossa homenagem à família Virgílio Ribeiro por essa passagem tão importante para a história de todo o povo amazonense. Deputado Platini Soares destacou o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que torna homicídio qualificado e crime hediondo assassinar policial, bombeiro militar, integrante das Forças Armadas, do sistema prisional e da segurança nacional. O policial, ele em sua atuação, ele nada mais é do que um representante do Estado.
Então ele busca ali a ordem pública, o bem comum. Então a atuação dele é voltada para isso e muitas vezes o indivíduo infrator ele afrontava o próprio agente de segurança pública, o agente do Estado, a vontade do Estado em manter a ordem pública. E a sanção era muito menos coercitiva, a sanção era muito mais branda para quem fizesse dessa forma. Para celebrar os 10 anos de atividade da Escola do Legislativo da ALEAN, está programada uma palestra com o ex-ministro e senador Bernardo Cabral, jurista e político amazonense, para a aula inaugural a ser realizada no início de abril. O Dia Mundial da Juventude, celebrado hoje, foi tema do pronunciamento do deputado Luiz Castro. O parlamentar também defendeu novas políticas públicas para os jovens. Ao se pronunciar na sessão plenária desta terça-feira, o líder do PPS na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, iniciou falando que é preciso fazer uma reflexão sobre o verdadeiro ato em ser jovem, tanto no sentido de faixa etária como de forma espiritual. Luiz Castro falou da importância do Dia Mundial da Juventude. O Dia Mundial da Juventude representa, portanto, o reconhecimento da importância da participação da juventude, inclusive na política. Nós precisamos resgatar o valor da política, ajudando os nossos jovens a participar dela com o reconhecimento que a política é algo bom, construtivo, que corrupção, que desvio, infelizmente se tornou regra, devia ser exceção. O deputado afirmou ainda que é preciso mais incentivos do poder público e criação de políticas públicas para a juventude. Segundo o parlamentar, essa é a única forma de garantir que os jovens da atualidade serão bons cidadãos no futuro. As políticas públicas para jovens e crianças não são suficientes. Se tem um dever de casa, óbvio, que o Brasil já devia ter cumprido há muito tempo, que é a escola em tempo integral para toda a juventude. Isso aí já devia ter sido feito no Brasil, como foi feito na Coreia, como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito em todos os países que ultrapassaram esse estágio de atraso de criminalidade que o Brasil ainda está mergulhado nele. Segundo a PEC da Juventude, aprovada pelo Congresso em 2010, são considerados jovens pessoas entre 15 e 29 anos. Sessão especial de autoria do deputado José Ricardo, em conjunto com o deputado Luiz Castro, discutiu em plenário a campanha da fraternidade promovida pela Igreja Católica. O tema em 2015 é Fraternidade, Igreja e Sociedade, com o lema Eu Vim para Servir. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, participou do debate. Lembrar a vocação e a missão dos cristãos a partir do diálogo entre igreja e sociedade. Esse é o objetivo da campanha da Fraternidade 2015, lançada pela Igreja Católica. Com o lema Eu Vim para Servir, o assunto foi discutido no plenário Rui Araújo em sessão especial. A autoria foi do deputado José Ricardo, do PT, em conjunto com o deputado Luiz Castro, do PPS. O parlamentar afirmou que a campanha também ajuda a levantar na sociedade a importância da conscientização sobre as leis e normas de conduta. A legislação normatiza a responsabilidade social de todos os indivíduos do país. Por isso, a importância da Assembleia Legislativa discutir o assunto. Um dos itens dentro desse debate é a questão política. Ela faz uma discussão, inclusive, sobre a necessidade da reforma política. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa possa tomar conhecimento dos propósitos da campanha, das contribuições no sentido de debater o nosso sistema político, as propostas que tem para a reforma política, e então nós temos essa oportunidade. Participaram da sessão especial a coordenadora estadual da Pastoral da Criança, Terezinha Facchini, representantes da Coalizão das Entidades pela Reforma Política, do movimento Rede Um Grito pela Vida e do movimento das Mulheres Solidárias do Amazonas, além do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Para ele, a Igreja Católica no Brasil entende que o país precisa passar por uma reforma. Por isso, é necessário que toda a sociedade se aprofunde no assunto. O Brasil precisa de uma grande reforma. Reforma tributária, reforma educacional, reforma da previdência social. Mas a mãe de todas é a reforma política. O Brasil veio de uma grande ditadura. Nós estamos num processo ainda de democratização. E a democracia corre perigo se ela não for aperfeiçoada. Então, junto com a sociedade, a Igreja se propõe a colaborar nesse diálogo. A campanha da Fraternidade 2015 foi lançada no dia 18 de fevereiro, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ocorre anualmente há 51 anos.
A intenção é aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade, refletindo sobre o papel de cada um como agente de mudança. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou hoje a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta teve 42 votos a favor e 17 contra. O PSDB, o Democratas, o PR e o PSD defenderam a mudança, enquanto que o PT, PCdoB se opuseram. Após a aprovação na CCJ, a Câmara vai criar uma comissão especial para debater o tema, por ter 40 sessões antes que o projeto seja apreciado em plenário. Confira agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Presidente Josué Neto avalia como positivas as atividades parlamentares durante o mês de março. Deputados aprovam alterações no pequeno expediente do Poder Legislativo. Parlamentares repercutem um embate entre o prefeito de Manaus e desembargadores do TRE. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia ali.am.gov.br você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.